E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de desenvolvimento de páginas web para manipulação de dados em planilhas do Google Drive. Neste vídeo, vamos aprender a criar um gráfico de pizza, como esse que vocês estão vendo na minha tela, em uma página web, utilizando dados de uma planilha do Google Drive. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta do Google chamada Google Charts, onde permite a gente desenhar um gráfico em uma página web utilizando dados de uma planilha do Google Drive ou de outros bancos de dados. Antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência para facilitar o entendimento desta aula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para a série completa. Siga o link e inicie a partir da aula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu nesta série de videoaulas. Com os procedimentos em mão, vai facilitar aí o seu aprendizado. Recados dados, galera. Vamos lá desenvolver o nosso gráfico de pizza em uma página web. Primeiro, na nossa planilha de pedidos online, precisamos inserir uma tabela dinâmica para fazer o nosso relatório por cliente e posteriormente carregar estes dados, estas informações, para o nosso gráfico que vai estar em uma página web. Vamos inserir uma nova guia. Eu cliquei no maisinho, inseriu a página 17, clico na seta, renomear. Então esta aba vai ser a aba Relatórios. Relatórios. Por enquanto vamos deixar ela do lado da guia Pedidos. Então na guia Pedidos, onde a gente tem os nossos registros, vamos selecionar toda a área que a gente deseja gerar a tabela dinâmica. Com a área selecionada, clico em Dados, Tabela Dinâmica. O intervalo de dados já está selecionado. Eu quero criar esta tabela dinâmica em uma página existente. Clico nesta opção e vou para a aba que eu desejo levar a tabela dinâmica. Clico na célula a partir da qual vai ser inserida a tabela. OK, criar. Do lado direito, abriu o editor de tabela dinâmica. Sugerida, posso minimizar. Então, nas linhas, eu quero adicionar o nome dos clientes. E nos valores, eu quero adicionar o total. Somei o total, eu posso ainda classificar. Nas linhas, ele está em ordem crescente, classificando por cliente, mas eu posso escolher pela coluna total e, colocando em ordem decrescente, o maior valor vai ficar na parte superior. Feito a nossa tabela dinâmica, podemos fechar o editor da tabela. Esta guia dá para a gente colocar ela na última posição, do lado do login. Beleza. Na conta do Drive de vocês, a gente vai precisar criar um arquivo de script para fazer as nossas páginas web, como a gente fez com as demais páginas, cadastro de vendedor, cadastro de clientes, enfim. Na conta de vocês, estando na pasta onde vocês vão criar o arquivo, novo, mais, se você não tem o script do Google Apps, clica em conectar mais apps e pesquisa script Google App Script. Eu já tenho este cara instalado na minha conta. Então, se você não tem ainda, vai instalar ele aí na sua conta do Google Drive. Feito isto, novamente em novo, cancelar, novo, mais script do Google Apps. Ele vai aparecer aqui para vocês. E vai abrir um projeto sem título para a gente trabalhar. Clicando sobre projeto sem título, podemos renomear. Então, a gente vai criar gráficos de vendas ou
gráfico de clientes, vendas clientes, para facilitar a identificação. Clico em OK, aguardo renomear o meu projeto. Quando ele estiver renomeado, ele vai aparecer na pasta onde vocês estavam. No meu caso, eu estou na minha pasta planilha de pedidos. Depois que ele for renomeado, já apareceu aqui, ó, gráfico de vendas clientes e o horário que foi a última alteração. Beleza. Para criar a página web, a gente precisa de uma página HTML. Então, arquivo novo, arquivo HTML. Como a gente padronizou o HTML, a gente sempre coloca o nome principal. Clico em OK, já criou o código padrão. Esta primeira linha dá para apagar. Para desenhar o gráfico, a gente vai utilizar uma ferramenta do Google, que é o Google Charts. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o Google Charts, que é este site onde tem todas as informações sobre os gráficos que a gente vai fazer. A gente vai desenhar este aqui, ó, o gráfico de pizza. Então ele tem diversas instruções aqui neste site. Eu vou deixar aí na descrição. Vocês também podem copiar parte dos códigos se vocês desejam. Tem diversas opções para vocês ir aí aprofundando os estudos de vocês sobre os gráficos. Então vão procurando por aí, a Pia Charts é o gráfico de pizza. Deixa eu carregar a página. Então tem o exemplo do código. Enfim, vai ser nestes códigos que a gente vai desenvolver, baseado neles. Mas eu vou escrever linha a linha para facilitar o entendimento, porque aqui no exemplo não está sendo utilizado códigos para carregar os dados da nossa planilha online do Google Drive. Mas enfim, o link vai estar aí na descrição para vocês aí darem uma aprofundada aí nos estudos sobre o Google Charts. Recados do Google Charts dado, então o link vai estar na descrição. A gente precisa trabalhar com uma aplicação do Google. Para isso, dentro do read, a gente vai inserir, chamar esta biblioteca, esta aplicação. Então, menor script, já posso colocar src e dizer que src vai ser igual, abre e fecha aspas, e dentro o endereço desta aplicação que a gente vai utilizar, https //, www, deixa eu ver quantos W eu coloquei, 1, 2, 3, www.google.com/JSAP. Vai ser esta aplicação que a gente vai utilizar. Fecho o meu script com maior, menor, /script para fechar o nosso script. Enfim, esta é a API do Google. Ela que vai ser responsável por desenhar o nosso gráfico. A gente vai fornecer as informações e esta API vai desenhar este gráfico na nossa tela, desde que a gente faça o procedimento correto e escreva aí tudo certinho. Show de bola! Chamamos a aplicação. Na sequência, a gente precisa criar uma área onde a gente vai desenhar este gráfico. Para criar uma área, menor div, já posso fechar esta div, maior, Ctrl C, Ctrl V, para fechar a div, coloco a barra. E dentro do primeiro menor e maior, a gente vai colocar o ID, para identificar esta nossa div. Div igual, eu vou chamar esta div de vendas clientes. Vendas clientes. Também posso definir qual vai ser a altura e largura dessa nossa div. Para isso, a gente vai trabalhar com o style. Style, cadê tu style? Assim, igual. Abre e fecho aspas duplas. Então, eu quero controlar a largura. Acho que é a largura. Width. W-I-D-T-H. 2 pontos.
Então é 2 pontos, aquele 1 ponto em cima do outro, galera. 600 pixels vai ser a largura por uma altura, agora é ponto e vírgula, rei, G, HT. Height, 2 pontos, 500 pixels. Vamos bem com calma, galera. Quem quer fazer muito rápido sempre acaba fazendo 2 vezes. Então, vamos fazer com calma para ver se a gente faz e acertamos na primeira. Também podemos colocar uma borda nessa nossa div. Border, 2 pontos, 1 pixel. E também definindo que é do tipo solid com uma cor, acho que foi laranjado que eu coloquei. Jogo da velha, então tecla shift, o número 13, está ali o jogo da velha. E escrevam 3 vezes 80. 80, 80, 80. Show de bola, já temos a div. Para a gente ir acompanhando a nossa evolução, já podemos colocar a função padrão para chamar a nossa página HTML. Então, no código JS, esta é uma função padrão do Google Drive, dos scripts. Opa, é do. Não é essa, é do jet. Var temp vai ser igual HTML service ponto create template from file. Esta última opção. E dentro do parênteses, entre aspas duplas, vai o nome que a gente atribuiu ao arquivo HTML. No caso do nosso exemplo, principal. Precisa ser exatamente como vocês escreveram no nome do arquivo HTML, senão não vai funcionar. E o return vai ser o nosso temp ponto evaluate. Show de bola, já podemos ir acompanhando as nossas alterações. Vai ser uma videoaula bem extensa, mas vamos tentar ir fazer até pelo menos carregar o gráfico. Publicar, implantar como aplicativo web, conta de usuário, qualquer pessoa, deploy ou publicar ou criar como estiver aí para vocês. Last code, vou olhar o último código. Então já temos a nossa div desenhada, galera, já está aqui. Se por acaso, quando você executar esta página, pedir para executar a autorização, a gente já fez em outras aulas diversas vezes aí como autorizar a execução. Então dentro desta área que o nosso gráfico vai aparecer. Show de bola, já temos a página. Na sequência, precisamos começar a trabalhar com os códigos para fazer o nosso gráfico. Então, primeiro precisamos definir qual vai ser o pacote que a gente vai trabalhar dentro do script. Então, abaixo da nossa div, menor, script, maior, precisamos fechar este script. Então, copia esta parte, Ctrl C, Ctrl V, coloca a barra para fechar o script. E preciso carregar a API de visualização do Google Chart, carregando o módulo de visualização. Para isso, escreva isso aqui, google.load. Google.load, abro e fecho parênteses, e dentro do parênteses, escrevam aspas simples, abram e fecham aspas simples, e visualization. Em inglês, deixa eu escrever bem com calma para não errar nada. Visualization. Fora das aspas simples, coloque uma vírgula, abram e fecham novamente aspas simples. Nós queremos sempre o pacote atualizado. Para isso, coloquem o número 1 entre aspas simples e mais uma vírgula. Precisa colocar a vírgula, galera. E agora a gente vai abrir e fechar chaves. Já podemos dar um Enter. Aqui finalizamos com ponto e vírgula. Então vamos cuidando, pessoal, letrinha por letrinha.
uma letra errada e não funciona. Então a gente vai carregar um pacote current chart. Então, a gente vai escrever packages, assim, packages, dois pontos e abram e fecham colchetes. Dentro do colchete, abra e fecha aspas simples. E dentro vocês vão escrever isso aqui, ó, Core chart. Deixa-me ver se era isto. Creio que era isto neste primeiro momento. Então, a gente vai sempre utilizar a biblioteca atualizada do Google Charts, que vai estar neste endereço. Se vocês pegarem este endereço, Ctrl C, e colar aí no navegador de vocês, percebam aqui, ó, quanto código tem nesta página. Enfim, esta página que vai desenhar o nosso gráfico. Só a título de curiosidade aí, galera. Salvei as alterações. Então, Google Load, Visualization. Então, a gente precisa, galera, executar uma função que vai pegar os dados para gerar o gráfico quando a API do Google for carregada. Então, para isso, copiem este google.set on load callback. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Set on load callback. Show de bola. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. E dentro, uma função que a gente vai criar chamada dados venda clientes. Depois a gente vai criar esta função em um arquivo de script. Então, quando a API for carregada, vai chamar a função que a gente vai fazer. Já podem copiar este nome que a gente colocou dentro do parênteses. Ctrl C. Deixa eu subir um pouco aqui para facilitar para vocês. E vamos criar a function. Dados venda clientes. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então agora começa a ficar interessante, galera. Vamos com calma, passo por passo, para a gente fazer aí e todo mundo entender. Para pegar os dados, nós vamos precisar de um Google Script Run e criar um outro arquivo de script. Vamos lá, google.script.run.with success handler. Mesmo que demore, galera, vamos com calma. Então, dentro desse primeiro parênteses vai ir a função que vai desenhar o gráfico. Já podemos colocar o nome dela aqui. Desenhar gráfico. Ponto, a função que vai pegar os dados clientes. Dá para pegar esta parte aqui, ó. Dados cliente. Fecho com ponto e vírgula. Então, este Google Script Run, ele vai pegar os dados lá da nossa planilha e vai passar para a função desenhar gráfico, que a gente vai fazer na sequência. Salvem as alterações e vamos criar outro arquivo de script para capturar os dados lá na nossa planilha. Depois a gente prossegue aqui no arquivo HTML. Então, arquivo novo, agora é um arquivo de script. Coloquem o nome dele de dados. Ok. E a função que vai ser criada neste arquivo vai ser esta que a gente atribuiu aqui, ó. Dados venda clientes. Ctrl C. Substituam este myFunction por dados venda clientes. E fora da função em uma variável global, eu preciso da URL da planilha para pegar os dados, porque a gente vai pegar os dados da nossa planilha do Google Drive. Então, vamos lá na planilha, na primeira guia, duplo clique após o fim do endereço URL. Quando ele aparecer este HTTPS, vocês podem copiar
todo este endereço URL. Ctrl C e coloquem dentro da aspas duplas. Beleza, já podemos ir para a função dados venda cliente. Então precisamos saber qual que é a planilha. Então var planilha, a gente já fez isto inúmeras vezes. Spreadsheet app.openByURL, openByURL, que é este endereço da nossa planilha do Google Drive. Fecho com ponto e vírgula. Preciso saber em qual guia desta planilha vai estar os meus dados. Então var guia vai ser igual, vem da minha planilha, planilha.getSheetByName, getSheetByName, para pegar o nome da guia que a gente vai trabalhar. Dentro deste parênteses, entre aspas duplas, vai ir o nome da guia. Então eu vou pegar os dados da minha guia relatório, que é onde está a minha tabela dinâmica. Clico na setinha, renomear, Ctrl C, e vou colocar dentro do parênteses, dentro das aspas duplas. Já tenho a guia, na sequência a gente precisa referenciar qual vai ser a posição, linhas, coluna, onde vai estar os nossos dados. Então, var dados, que vão para o gráfico, vai vir de guia, guia.getRange, getRange. Então, linha e coluna. No meu caso, a minha tabela dinâmica inicia a partir da linha 5 na coluna 2. Então, esta é a informação que eu vou passar para a minha função. Linha 5, coluna 2. E para definir qual vai ser o espaço que eu vou pegar de dados, a gente precisa de guia.getLastRow. Eu quero pegar até a última linha preenchida, getLastRow. Mas, como a minha tabela dinâmica inicia na linha 5, eu preciso descontar estas 5 linhas, porque a contagem precisa ser correta. Então, no meu caso, eu iniciei na linha 5 e vou descontar, após este parênteses, 5 linhas, menos 5, vírgula, carregando 2 colunas a partir da coluna 2. Ou seja, nos nossos dados vai ser colocado as informações referente à coluna B e coluna C, porque na primeira coluna eu tenho cliente e na segunda coluna a informação é referente ao valor. Para pegar os valores, .getValues. GetValues, fecho com ponto e vírgula. Já podemos testar para ver se os dados estão vindo correto. Logger.log, para retornar a informação referente aos nossos dados, para a gente ter certeza que a informação está sendo capturada. Dentro do parênteses, coloco dados. Executar função, dados venda clientes. Vamos ver se os nossos dados estão vindo corretamente. Analisar permissões, a gente não tinha autorizado ainda. Então, esta solicitação de permissão pode aparecer quando a gente executa uma função ou quando a gente executa o executável da página web. Então, vou escolher a conta, avançado e acessar gráfico vendas, cliente não seguro. Permitir. Estou permitindo o acesso à minha conta. Vamos novamente. Dados venda cliente. Agora não vai pedir autorização. Em ver registros. Vamos aguardar carregar os dados. Então está correto. Ele está pegando do título do Luane Oliveira até o cliente 2. Vamos ver lá na nossa tabela. Cliente 2 é a última informação. Eu descontei 5 porque o total geral não interessava. Então tinha 4 linhas anterior, menos o total geral, 5 linhas a gente descontou no nosso script. Comentem esta linha e agora a gente já pode colocar o return dados, que é
as informações que a gente capturou na nossa planilha, esta variável. Show de bola, já temos os dados, podemos voltar para o HTML para desenhar o nosso gráfico, que é a última função que a gente vai fazer para exibir o gráfico. Principal.html. Então, após estas chaves, copiem já este nome que a gente atribuiu dentro deste parênteses. Ctrl C, function, desenhar gráfico, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Já temos a função que vai desenhar o nosso gráfico. A gente precisa de uma variável para fazer a formatação do nosso gráfico. Então, var formatar. Opa, não ficou correto o meu formatar. Formatar, agora sim. Vai ser igual, abre e fecha chaves. Posso colocar um ponto e vírgula. E dentro a gente vai definir qual vai ser o estilo deste nosso gráfico. Então a gente vai ter um título, ou um title em inglês, entre aspas simples, o título do nosso gráfico. Fora das aspas simples, obrigatoriamente precisa de uma vírgula. Então, o título vai ser relatório de vendas por cliente. O title, eu posso definir que a altura e largura do meu gráfico, então vamos lá, width, width, 2 pontos, 550, no meu caso vai ficar bom, porque eu atribuí aqui 600 de width e 500, então eu preciso colocar igual, width, beleza, e deixa eu ver se eu escrevi o width correto. Por via das dúvidas, eu vou copiar esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. E dá para copiar também, a gente já colocou aqui o height. Dá para copiar assim, Ctrl C, Ctrl V. Então o height, que é a altura, o anterior era a largura, 450. Retirando esse pixel. Sempre precisa colocar a vírgula. Por enquanto, vamos deixar nesta formatação básica. Depois, a gente vai colocar ele em 3D e mais algumas alterações aí que vai ser interessante. Após estas chaves que tem o ponto e vírgula, criem outra variável chamada dados. Var dados vai ser igual Google.visualization, cuidem pessoal que é visualization com S, não vamos colocar Z que não vai funcionar. Visualization.array to data table. Abre e fecha parênteses, fecho com vírgula simples. Precisa ser a vírgula simples neste caso. Copiem a variável linhas para que a gente consiga desenhar uma tabela. Linhas, vírgula, false. Então, esta linha de código é para criar uma tabela para que depois o Google Charts consiga fazer e desenhar o gráfico. Na sequência, criamos outra variável chamada gráfico. Precisa ficar assim em azul. Se não ficar em azul, é porque vocês erraram algo ou colocaram ponto e vírgula. Aí vai ficar preto. Está errado. Então precisa ser vírgula após a variável dados. Igual a new. Podemos copiar esta parte. Google Visualization. Ponto. O tipo do gráfico. O gráfico de pizza é Pie Chart. O nome, se fosse gráfico de barra, seria Bar Chart. Enfim, cada gráfico tem um nome. Na dúvida, dá uma olhadinha lá no site do Google Charts, que vocês vão ter mais nomes referentes a gráficos. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. Então, a gente vai colocar este gráfico na nossa div
referente a vendas clientes que a gente criou, esta div. Já podemos copiar este nome de ID, Ctrl C, e dentro deste parênteses a gente vai referenciar o document.get element by id. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, abre e fecho aspas duplas e coloco o ID da div, a área onde vai ser desenhado o nosso gráfico. Salvem as alterações e, por fim, vamos fazer a impressão do gráfico. Gráfico.draw. Gráfico.draw, abre e fecha parênteses. Então, ele vai ser desenhado a partir da tabela que foi criada com os dados e exibindo, vírgula, com o formato que a gente definiu no formatar. Show de bola, galera! Podemos testar. Então aqui, galera, eu só coloquei juntinho ali os valores. Beleza, vamos ver a nossa página de desenvolvimento, atualizando. Bingo! Aqui está o nosso gráfico, galera. Trazendo a informação aqui referente aos clientes. Se você tinha fechado a página de desenvolvimento, publicar, implantar como aplicativo web, last code, o último código. E aqui está o nosso gráfico desenhado bonitinho. Tem um cliente aqui que é o cliente 2 que foi substituído por outro, por ser um valor muito pequeno. Então, se a gente parar o cursor sobre a fatia da pizza, aparece o nome, o valor, ali a porcentagem. Nós podemos transformar este gráfico ainda em um gráfico 3D. Voltamos para o nosso arquivo e aqui no formatar, pode ser logo após o título, escrevam este comando, is3D. is3D, dois pontos, o meu ficou ponto e vírgula, dois pontos, true, em caixa baixa, vírgula, precisa ser vírgula neste ponto, galera. Deixa eu deixar tudo juntinho. Vamos atualizar para ver se ficou um gráfico 3D. Show de bola, galera! Ficou o gráfico 3D certinho. Mas aí eu já sei que vai surgir a dúvida. E aí, como que eu faço para colocar o valor no lugar da porcentagem? Então, vamos lá. Após a altura, escrevam isto aqui, ó. Pie slice text. Dois pontos. Vai ser entre aspas simples, desculpa. Entre aspas simples, value, e coloquem vírgula. Vamos ver o que vai mudar. Salve a alteração. Atualizando. Então, onde couber o valor, ele vai escrever o valor referente àquela fatia. Eu acredito que seja melhor deixar a porcentagem, porque a gente parando o cursor sobre a fatia, vai aparecer ao que se refere. E também tem a nossa legenda aqui do lado. A legenda a gente também pode retirar ela se a gente não tiver interesse. Basta a gente colocar o seguinte. Pode ser após o título, legende. Legende, dois pontos, abre e fecha aspas simples e dentro eu escrevo none. None. Salvem as alterações. Atualizando nossa página. Retiramos a nossa legenda. Então agora ficou maior aí o nosso gráfico, mostrando os valores. Eu acredito que seja melhor a porcentagem. Para aparecer o nome no lugar do value, vocês escrevam isso aqui, ó. Label. Label. E apareceu o nome referente ao cliente. Também dá para fazer, se eu deixar sem esta linha, por padrão vai ficar porcentagem. Deixa eu comentar ela. Então fica porcentagem por padrão. Deixa eu voltar novamente à legenda.
acredito que fica melhor. Também dá para fazer aqueles gráficos, aí não pode ser 3D, que fica aquele furo aqui no meio. Então comentem o 3D e coloquem a seguinte linha de código. Pierrole, 2 pontos, 0.4. Vai ser a extensão aí daquele círculo interno. Vamos ver como que vai ficar. E vocês veem qual a melhor opção aí para vocês. O que ficou melhor. Então ele fica assim. Então vocês podem ir brincando aí com a formatação. Até deixar aí no formato que vocês acham aí o mais adequado para vocês. Aquele que vocês mais se agradam. Vamos atualizar novamente. Vou deixar no 3D com a legenda. Está prontinho o nosso gráfico, mas ainda estamos em uma página de desenvolvimento. Então esta página, este link, você não vai conseguir enviar aí para as outras pessoas, elas não vão conseguir acessar o seu projeto. Então vamos publicar como uma página web. Publicar, implantar como aplicativo web. Escolha um novo. Usuário, qualquer pessoa. Atualizar. Aí copia este link aqui, ó. Este link que vai ser o executável. Ctrl C. Cola no navegador e dá um Enter. E bingo, aqui está o nosso gráfico. Então este link que você vai enviar para quem você deseja que veja aí o gráfico referente aos dados desta planilha. Ele vai precisar fazer a autorização para executar na conta dele. E a cada vez que atualizar esta página, os dados em tempo real lá da nossa planilha vão ser exibidos. Então eu consigo ver aqui o Luan Oliveira, o valor, cada cliente. Então a gente vai fazer mais alguns gráficos, pelo menos um gráfico aí referente à quantidade. Então esse dá para colocar até vendas RS por cliente, mas aí a gente vai precisar atualizar. Vendas, deixa eu colocar aqui, RS por cliente, que esse é por reais. Sempre que eu fazer alteração, preciso ir em novo e atualizar. Agora, se eu rodar o executável, foi aplicado sobre o executável também. Agora sim. Relatório de vendas RS por clientes. Isso é real. Nos próximos vídeos, galera, a gente vai ter aí depois que fazer aí toda a página web de gráfico. Acredito que vamos colocar uns 2, 3 gráficos em uma página web. A gente vai precisar integrar ela à nossa página web de tela, mas isso no decorrer das videoaulas. No próximo vídeo, a gente vai precisar ainda criar aqui no arquivo dados uma função para atualizar os dados da nossa tabela dinâmica, porque se eu inserir mais uma linha aqui na minha guia pedidos, a minha tabela ela vai continuar até a linha 466 e precisaria ser, no caso, 467, se for colocado mais uma linha. Mas enfim, na próxima aula a gente vai trabalhar com uma macro para atualizar a tabela antes de carregar os dados, antes de a gente pegar estes dados e levar para o nosso gráfico. Galera, gostaram da ideia? Deixe o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.